Social Conexão. A Universidade de Brasília publicou uma pesquisa em que analisou a diversidade na produção literária brasileira e observou que entre os anos de 2004 e 2014, apenas 2,5% dos autores publicados eram pessoas não brancas. Entre os personagens dos romances, apenas 6,9% desses personagens eram pessoas negras. O que será que a literatura brasileira perde com a falta de diversidade? Olha, a literatura é um campo super estratégico, né? Porque representa a disputa de um imaginário social. E é um imaginário social que nos influencia desde muito cedo, ainda na infância, né? Nós, mulheres, sabemos muito bem disso porque somos aí bastante influenciadas pelo amor romântico e todas as suas consequências através dos contos de fada, né? Dos contos Disney, que a representatividade de mulheres negras é quase zero, né? E de homens negros, então, nem se fala. Então, desde criança, a gente vai alimentando o imaginário do que é ser ou não bom, boa, positivo, positiva, através desses contos, através dessas histórias, e a gente vai construindo isso. Dentro das escolas, fora das escolas. Então, você não ter personagens negros em papéis não estereotipados, né, seguindo o modelo ou do homem negro enquanto bandido, ou da mulher negra hipersexualizada, ou em condições de trabalho subalterno, é muito ruim, porque você, na verdade, diminui os sonhos, né? Literatura, escrita, imaginário social tem a ver com sonho. Então você impossibilita. Você fala isso porque a gente está no Brasil, que a gente sabe que a gente, enquanto brasileiro, a gente lê pouco. Mas esses personagens povoam a nossa vida desde sempre, né? Não tem a ver exatamente com a quantidade de livros que a gente lê, né? Não, sem dúvida não, porque esse material, ele pode ser um livro que depois ele vai virar um filme, que vai virar uma canção, uma música. A gente está no capitalismo, né? Então a gente tem toda uma indústria em torno dessas histórias e dessas memórias. Essa indústria vai para as bonecas, essa indústria vai para os brinquedos em geral, essa indústria vai para o que sai nos outdoors, né? Para o que a gente consegue ver nas telas do cinema, então para a novela. E isso influencia, exatamente. Então você tem um movimento de massificação em torno dessa imagem, né? A pesquisa ainda analisou a produção dos romances entre os anos de 1990 e 2014. E as principais ocupações dos personagens negros eram criminoso, empregada doméstica, dona de casa, escravo e profissional do sexo. Então, isso tem a ver também com a gente estar na luta antirracista, quando a gente está combatendo esse racismo o tempo todo. E o racismo é algo muito amplo, né? Porque o racismo ele vai desde a morte dos nossos corpos físicos, que é o que a gente chama de genocídio, até a morte também das nossas formas de produção de conhecimento. Então é algo realmente que está completamente capilarizado no tecido social e que muitas vezes é naturalizado sem qualquer crítica. Então eu acho que o objetivo de nós, enquanto educadoras, enquanto educadores, é exatamente trazer isso à tona. É dizer, como disse bem, né, já que a gente está aí num contexto do Rio de Janeiro, como disse as escolas de samba como a Mangueira, né, e a gente precisa falar porque são escolas de samba. Né, é um lugar também de produção de conhecimento e de ampla, né, massificação disso, é a gente contar a história que a história não conta. Brasil, teu nome é Dandara, e a tua cara é de cair. Não veio do céu nem das fontes, Isabel, a liberdade é o dragão do mar. Caracas, salve! Salve os caboclos de chumbo, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias. E outra bandeira que também é levantada é a da oralidade, por isso que a gente vai conversar agora um pouquinho com a Natália. Natália levanta essa bandeira de contar essas histórias, né, Natália? Isso. Por que você decidiu contar as histórias? Porque elas simplesmente não existiam, né? Não chegavam até a mim. E como educadora, né, que eu sou já há 10 anos, a tradição oral chegou até mim como um abrir de janelas mesmo, né? Entrar para um universo que é nosso, que é meu e que eu não sabia que existia. E como que chegou para você? Chegou através do trabalho com educação, com arte e educação, na verdade. Então eu fui, né, arte educadora no Centro Cultural da Juventude em São Paulo e a partir daquele momento eu decidi me profissionalizar
como contadora de histórias. Então foi uma coisa que mudou a sua existência mesmo, né? Que definiu até o que você faz agora. Exatamente. Quais são as reações das pessoas à contação de histórias e a essas histórias que você conta? A reação é sempre muito boa, principalmente com o público afro-brasileiro, que é um público carente dessas histórias, que tem muita necessidade de se enxergar, né, nas histórias, principalmente que dizem respeito à formação do país, né, do Brasil, onde a gente está sempre colocado, né, enquanto escravizados, né, e enfim, pessoas que vieram para cá apenas para cortar cana e colher café. Então, a recepção é muito boa no sentido dessas pessoas acessarem outros campos, né? Outros imaginários e recriar memórias e, enfim, a partir disso nasce uma outra perspectiva, né? A pesquisa mostra ainda que nos últimos 20 anos o número de autoras aumentou e o número de escritores e escritoras negros se manteve estável. Mas tem um grupo de pesquisadores e escritores negros e negras que tem trabalhado para mudar esse quadro. Um exemplo é esse livro aqui, O Rastros de Resistência. Eu conversei com o Alê Santos, ele esteve com a gente no Conexão e comentou um pouco sobre o processo de produção desse livro e também sobre alguns dos personagens históricos que estão aqui. Veja só. E qual que é a importância dessas histórias, desses personagens voltarem, ou então a gente ser informado sobre eles, num contexto de tanto apagamento? É muito importante, cara, a gente está numa sociedade que valoriza muito histórias de pessoas brancas, europeias. A gente conhece muito mais a Rainha da Inglaterra do que o rei do Benin, o rei congolês, sabe? Só que a gente é um povo que a gente descende de africanos e a história desses africanos, isso ajuda a gente a ter a saber a localização que a gente está dentro dessa sociedade, a entender os nossos ancestrais, a entender a nossa conexão dos nossos nomes, nossos traços, nosso povo, de onde a gente veio, né? Sem isso a gente fica meio perdido, com uma psique um pouco destruída. Tem vários psicólogos que falam sobre a importância de heróis no imaginário, do imaginário coletivo também. Isso não só reforça a nossa individualidade, mas reforça a imagem do povo negro como um todo. Sim, e eu fico pensando assim, cara, qual seria a consequência se a gente aprendesse essas histórias enquanto crianças, né? Sim. Claro que tem umas histórias que são muito tristes, não precisa, mas assim, e as histórias legais, né? De pessoas que realmente resistiram, que conseguiram fazer frente e que mandaram embora mesmo quem estava querendo matar mesmo, né? Você consegue visualizar, assim, o que aconteceria, né? Com a Karen pequenininha, com a Alê pequenininha, se a gente tivesse esse orgulho desde pequeno? Pois é, eu sempre conto que eu vivi numa cidade que era Taubaté, que é a cidade de Monteiro Lobato. Eu fui impactado pelo racismo dele, acabei fazendo tratamento psicológico por isso também, porque a gente está numa sociedade que conta que negros descendem de um povo que abaixou a cabeça, um povo que aceitou a sua condição, que era inferior. Então, todos os reflexos do racismo que a gente vive hoje são por conta dessa narrativa. Imagina se, ao invés dessa narrativa, mostrasse que a gente era rico, poderoso, descendente de reis, descendente de estrategistas, descendente de pessoas intelectuais fabulosos, né? A sociedade seria outra, a nossa autoestima seria outra. Com certeza. Eu queria ler um trechinho do livro que eu achei muito legal, que está logo lá no início do livro, que fala assim: para que a escravidão desse certo e tivesse aceitação, ela precisava ter um respaldo moral, uma justificativa para que aqueles que usufruíam dos escravos pudessem fazê-lo de consciência tranquila. E para minimizar o estrago causado pela exploração, os escravagistas construíram uma realidade imaginada ao coisificarem homens e mulheres negros, como diria Martin Luther King, um dos maiores líderes na luta pelos direitos civis dos negros. O negro, diz Martin, não era visto com o mesmo status e valor que outros seres humanos. Rebaixar as pessoas já havia sido uma prática durante a Inquisição Espanhola, quando judeus e mouros islâmicos oriundos do norte da África foram fortemente perseguidos por cristãos. Leis rígidas foram criadas para impedir vários seus direitos sociais, como casamento, comércio, posses, entre outros. Eu achei interessante você colocar isso aqui para a gente entender aquela sociedade. Sim. Porque quando a gente para pensar, gente, como é que as pessoas assistiam seres humanos serem surrados no meio da rua e aquilo não incomodava? É porque eles não consideravam os outros como seres humanos, né? Tipo, a Europa, ela não conhecia
outras pessoas. Eles tinham as guerras internas deles de vikings, de italianos ou franceses, mas eram todos brancos e os fenótipos eram parecidos. Quando as navegações cruzaram o oceano e trouxeram pessoas de pele escura, eles não entendiam, era tipo as narrativas de aliens, um povo diferente, uma coisa totalmente absurda, que eles precisavam criar uma história na cabeça deles, uma indulgência para que eles pudessem coisificar esse outro, desumanizar esse outro a ponto de poder tratá-lo como um animal. E aí, acho que uma das histórias que mais chama a atenção é do Ota, né? Que foi realmente tratado como um animal, né? Conta um pouquinho da história para quem não conhece. O Ota, ele era de uma etnia chamada Mibuti, que na verdade a gente conhece como pigmeu, assim. Ele foi sequestrado de onde hoje é o Congo e foi colocado numa jaula junto com um chimpanzé. E por que ele foi colocado na jaula junto com um chimpanzé? Porque as ciências na época, a biologia, a antropologia, eles acreditavam que negros eram mais próximos a animais e a macacos, e brancos não, brancos eram evoluídos. O outro, ele viveu nessa jaula durante vários anos, até que uma comoção até de movimentos negros americanos conseguiu libertar o Otabenga. Ele não conseguiu ser reintegrado na sociedade, ele ficou tão depressivo que o final dessa história é muito trágico e ele acaba se matando quando ele percebe que não pode voltar para a África. Toda a história do Ota é muito triste, né? Cada capítulo da história dele é muito triste. Quando eu escrevi essa história, eu terminei ela bem triste, mas eu sabia que é uma tristeza que a gente precisa transmitir porque é necessária para a nossa sociedade. Para não repetir, né? Assim, é o tipo de história que tem que ser contada para todo mundo. Aí tem essa história muito triste do Ota, mas aí você também tem umas histórias assim que são triunfantes, né? Sim, eu gosto muito do Benedito Meia-Légua, mas tem algumas outras... Vamos falar do Benedito, que eu também adoro ele, mas vamos falar do Benedito e tem mais um também. Conta um pouquinho da história do Benedito, por favor. O Benedito, ele era um líder quilombola que andava muito e por isso era conhecido como Meia-Légua. Ele era devoto de São Benedito, andava com uma imagem de São Benedito e as pessoas começaram a acreditar que ele era imortal devido a um dia que ele foi muito surrado, muito castigado, deixado para morrer dentro da igreja do cemitério, do lado do cemitério dos escravos, e no outro dia ele já tinha desaparecido, só tinha deixado rastros de sangue ali. Ele passou então a estourar senzalas utilizando uma estratégia muito genial, que é colocar líderes de grupos com a mesma roupa que ele, para que todo mundo achasse que era sempre o Benedito que estava... Todo mundo igual, né? Exatamente. E aí tem um trecho bem interessante essa história, que quando uma senzala era estourada, o dono daquela fazenda perguntava, mas será o Benedito? De tanto que o pessoal não tinha mais certeza se era o Benedito que tinha sido capturado ou não. Outro que tem uma história muito legal é o Chico Rei. Chico Rei, eu digo que ele foi um dos precursores do Black Money no Brasil, porque ele estava lá em Vila Velha, na cidade que é chamada de Ouro Preto. Ele teve uma visão com Santa Ifigênia, que também é uma santa negra, que disse para ele que a forma com que ele deveria sair da escravidão era através do ouro. Ele passou então a juntar ouro em farelo mesmo no seu cabelo. Toda noite ele lavava e juntava aquele montante de ouro até que ele pôde pagar a alforria dele, do seu filho e de vários outros irmãos que fundaram uma irmandade. É uma história muito reproduzida pela Congada, lá do pessoal de Minas Gerais também. Uma história muito fantástica. E uma princesa que eu aprendi com o livro, que eu não conhecia, era a Zacimba. Zacimba Gaba, a princesa que ela foi reconhecida pelos negros na senzala. E o barão, percebendo que eles estavam tratando ela de modo diferente, começou a utilizar ela para pressionar mesmo, como chantagem. Ele levou ela para dentro da casa, começou estuprou ela, fez horrores, e ele amedrontava os outros negros, falando, se vocês não forem totalmente submissos, eu vou fazer coisas piores com a Zacimba. Eles articularam um plano com Pode Amansar Senhor, que era a cabeça de araraca, moída e torrada, que ia colocando na comida até que o barão morresse. Zacimba liderou então uma revolta e se tornou praticamente uma pirata que invadia navios e destruía os navios e libertava todos os negros. Ela era muito fortona, né? Muito incrível, né, a história dela. O que são as perdas que a gente tem por não conhecermos essas histórias? Acho que a primeira delas diz respeito à autoestima, né? Quando a gente cresce com essas histórias
tendo o entendimento de que não viemos aqui apenas para colher cana e café, e sim para construir todo esse maquinário que funcionava nas moendas, para cuidar de toda a arquitetura, né, das grandes capitais, de pensar que fomos os primeiros médicos aqui no Brasil, com os mestres barbeiros, de pensar que as mulheres africanas foram as primeiras a criar uma dimensão de comércio popular nas ruas. Enfim, quando a gente tem um grande entendimento sobre a história de Luiz Gama, do próprio Rebouças e outros, a autoestima fica lá em cima, né? Então, é diferente também quando a gente fala sobre árvore genealógica, né? Que pessoas não negras têm um privilégio grande de poder discorrer sobre isso, né? E resgatar a sua origem familiar desde muito antes. Quando a gente cresce convivendo com essas histórias, as histórias da nossa família, também do nosso bairro, do nosso entorno, cria essa noção de pessoa, né? De eu sou um ser humano, eu tenho histórias, eu tenho uma origem antiga, que existe desde antes da escravidão, porque se a gente não cresce com essas histórias, a ideia que se forma na nossa cabeça é de que nascemos, né, fomos nos criando enquanto povo preto a partir da escravidão, o que é uma falácia. Então, são vários benefícios que giram em torno dessa convivência com as histórias, né, que vai desde a autoestima até a própria sobrevivência, sabe? Quando a gente pode reafirmar a nossa existência a partir das histórias que nos constituem, isso é muito poderoso. E olha, um outro artista que produz um conteúdo com esses super-heróis e heroínas negros e negras é o Anderson Avaz. Ele vai conversar agora com a gente por Skype e a gente vai entender um pouco do processo de produção dele. Vamos lá. Oi, Anderson, tudo bem? Obrigada por conversar com a gente aqui no Conexão. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Então, eu queria começar te perguntando qual que é a importância da gente ter heróis e heroínas negros e negras para a infância, por exemplo. Eu acho que é importante a gente pensar na perspectiva da criança vendo um livro de história, por exemplo, acessando aquilo ali, as imagens pela primeira vez, olhando esses personagens, olhando as figuras e como tudo ao redor dela está sempre focado em personagens brancos como centro, como tudo. Eu acho que você ter um personagem negro já chama uma atenção e já cria um outro paralelo de como essa criança vai levar isso durante a vida. Eu sempre lembro dos poucos personagens que eu tive na minha infância e como isso me afetava também em questões de apelido, em questões de você repensar o personagem, pensar em qual é a função desse personagem nessa história também. Então, isso tudo afeta a gente de maneira muitas vezes indireta e que a gente não para pensar o quanto isso vai somar para a gente no futuro, e quanto isso foi montando a nossa perspectiva ali de olhar o mundo, né? Olhar o mundo, como o mundo é tão branco e como a nossa história é tão isolada. Assim. Você crescer, eu sempre não tem como não pensar na minha infância, né? De como eu cresci vendo esses personagens históricos como algo tão incrível, cara de espada, e ele pô, tão vivo ali, vencendo grandes guerras e etc. Isso você vai aprendendo, e como você recebe muita coisa pelo meio visual, essas coisas ficam muito coladas na nossa mente numa questão muitas vezes mais visual do que o contexto histórico em si. Então eu acho que a importância de você ter essas figuras negras como um destaque, como uma boa pintura, uma coisa que esteja lá na capa do livro, que esteja mostrando um momento, não só um momento de sofrimento, aquela coisa de você estar vencendo com sofrimento na vida, mas com uma questão de, pô, a pessoa ela é rei, ela é uma princesa, é uma
guerreira. Então você coloca isso numa posição de que a criança, principalmente a criança negra, ela já cresce com uma visão um pouco mais Positiva? abastecida, positiva, de que aquilo ali fez parte da história dela e não é uma coisa que... É uma coisa que é presente até hoje, que está no sangue dela, que ela pode levantar pensando naquilo e não pensar em algo de sofrimento, algo que vai colocá-la para baixo. Uhum. E por que, na sua opinião, isso é tão importante? Na verdade, eu queria saber, assim, você acha que isso é urgente? Sim, eu acho que é bem urgente. Na verdade, eu acho que todos os ilustradores e as pessoas que trabalham com isso em questões visuais deveriam estar pensando mais sobre essas questões e como adaptar isso e trazer, por exemplo, para os livros de história, pinturas atuais, recentes, sobre personagens históricos. Porque nós temos muito no livro de histórias aquelas pinturas clássicas dos personagens europeus e conquistadores, sempre num patamar de grandiosidade, glamourosidade, de vencedor e tal. E os personagens negros, eles sempre ficam por uma caricatura assim, muito simples, e uma coisa que às vezes não tão edificante, assim, não mostra uma coisa tão... não chama tanta atenção quanto as outras pinturas. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você encontra então mercado para o que você produz? Você consegue encontrar meios para escoar o que você produz? Sim, eu acho que o mercado está começando a entender agora que existe um mercado focado nisso, que existem umas pessoas que querem consumir isso. Então eu acho que por isso eu acho a importância de às vezes trabalhar essa questão do super-herói, ou essa questão estética até das histórias em quadrinhos, da animação, que trazem um pouco esses elementos pop que estão aí bombando no cinema, na TV e tal, e junta isso, esse imaginário que já está lá, as coisas que já estão certas, para uma coisa que é necessário ser trabalhado. Então, você vai colando isso dentro encaixando isso dentro de peças que já existem ali, mas trabalhando isso de uma maneira diferente, pensando a história dos negros em si, pensando nesse protagonismo, e isso tem sim força de mercado, tem sim força para compra, e isso é que muda muitas vezes essa questão nas questões culturais, às vezes, porque você tem o mercado trabalhando e você tem uma chamada de atenção para o assunto. Então, muitas vezes nós vivemos no mundo capitalista, é impossível você não pensar em dinheiro, não pensar em como nós nos movemos culturalmente através do dinheiro, através dessa necessidade de estar ali consumindo alguma coisa. Então, você tem produtos como Pantera Negra, que pode chegar a $1 bilhão aí de rendimento, e aí você começa a entender que sim, existem pessoas que estão pensando nisso. A gente encerra a conexão de hoje deixando um convite para que você leia mais sobre as personalidades negras da história do Brasil. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar culturaplay.org. Um beijo e até a próxima!